Só um pouquinho, tá? Todo mundo entrar. Tá. Então, a gente reduziu a figura que nós temos aí, que aparentemente é uma borboleta quadrada, né? Que ela tem duas anteninhas. E nós reduzimos essa figura aí, ficou pela metade. Se a sua figura está exatamente igual à figura de cima, porém reduzida pela metade, a sua figura está correta, tá? Como que a gente vai descobrir agora? A gente vai descobrir fazendo as coordenadas, quer dizer, onde estão cada ponto desse que nós fizemos. Lembrando que quando eu passei o exercício na aula passada, a maioria de vocês conseguiu montar o plano cartesiano errado, claro, porque eu pedi de 1 centímetro e a maioria esqueceu que se é 1 centímetro em X, você não pode seguir a linha do caderno, porque a linha do caderno ele não tem 1 centímetro de distância. Então, o Y não ficou com 1,5 centímetro. Tem que ser exatamente igual. Quando eu tenho 1,5 no eixo X, eu tenho que ter 1,5 de distância no eixo Y também. Por quê? Porque as figuras, ela tem que ter a mesma medida de largura, a mesma medida de altura. Nós trabalhamos, então, com coordenadas, quando nós colocamos os triângulos. E aí que eu vi a dificuldade de vocês em colocar os triângulos dentro do plano cartesiano. Por quê? Porque para colocar os triângulos, você precisa seguir os pares ordenados. Você precisa... Deixa eu fazer uma anotação aqui, só um pouquinho. Então, você precisa... Eu tenho anotado tudo, tá, gente? Tudo mesmo. Então, a gente precisa seguir os pares ordenados. Vamos lá. Na letra A, bem embaixo aí da figura reduzida. A minha figura, quando terminou a aula, ela apagou, mas a de vocês está aí, certo? Letra A. Quais as coordenadas dos pontos Z, B, J na figura original? Então, quem vai me responder agora é Emanuela. Emanuela, você pode responder no chat. Você vai falar para mim a coordenada do ponto Z, lá na figura original, a figura lá de cor laranja, a maior. O ponto Z, qual a coordenada dele, Emanuela? Manuela está na sala? Não estou vendo a Emanuela. Nem eu. Ela não está, né? Deixa eu anotar aqui. Teve uns problemas. Tá. Então, Felipe Galan. Cadê o Felipe? Pode me responder no chat. Felipe, qual que é a coordenada do ponto Z? Lá na figura cor laranja, tem o ponto Z. Qual que é a coordenada dele? Ó. Deixa eu ver aqui. Não sei isso não, prof. Página 61, no mesmo exercício que nós acabamos de fazer. Figura reduzida? Na figura original. Aqui, ó. Figura original. É porque o meu tava travando e não quis entrar. Ó. Ponto Z. O ponto Z está bem aqui. Ó o ponto Z. Fala para mim a coordenada desse ponto.
Felipe Galan. Felipe, você está na sala? Felipe Galan, abre a sua câmera. Felipe Galan, você está na sala? Abre o mudo e me fala, Felipe. Professora, ele abriu por um segundo, mas não falou nada. Felipe, você está na sala? Ele falou sim no chat. Certo. Então, me dá a resposta aí do ponto Z. No ponto Z, qual que é o par ordenado? Em X, o ponto Z está em que número? E em Y, o ponto Z está em que número? Ele saiu da sala. Esse é da sala. É sempre assim, né? Só um pouquinho. Tá? Enquanto isso, Felipe Franco, me responda. Qual que é a coordenada do ponto Z? Contrário, Júlia. Isso mesmo. Não tem vice-versa não, tá? Horizontal e depois vertical. Felipe Franco, você está na sala? Então, vai cair na hora que eu fizer uma pergunta? Vamos lá, responde para mim. Qual que é a coordenada do ponto Z? Coordenada é que número que ela está no ponto X e que número que ela está no ponto Y, a coordenada do ponto Z. Você colocou primeiro o ponto Y. O que eu falei? O que eu falo para vocês? O que eu falo para vocês em relação às coordenadas? Quem que é o primeiro? X. X. Quem que é o segundo? Y. Refaça, Felipe Franco. Primeiro em X, segundo em Y. Ponto Z. Olha só. Agora, corrigindo o que você falou, o Felipe falou 5 e 10. Entrando lá na apostila, novamente, lá na página 61, página 61, tá aqui, ó, ponto Z. Calma, o prof tá entrando, a internet tá bem lenta. Entrou. Ó, ponto Z. Tá em 5 no eixo X, tá aqui, ó, 5. Mas tá no 10 no eixo Y? Tá em que número? 11. 11. Aqui, eu lembro que eu falei para vocês que é infinito? Aqui só vai até o ponto 10. Mas o plano cartesiano é infinito. Ele pode seguir infinitamente. Não é porque aqui só vai até o ponto 10 que o ponto Z vai estar no ponto 10. Olha aqui, bem diferente. Se o ponto Z estivesse no ponto 10 aqui em Y, ele estaria bem aqui. Ele está no ponto 11. Então, a coordenada do ponto Z é 5, 11. É 5,
11. Abre parênteses, coloca lá Z, coloca a letra Z maiúscula, abre parênteses, põe 5, põe a vírgula, põe o 11 e fecha parênteses. Ponto Z. Ei, professora, repete, por favor. Põe a letra Z maiúscula, é o ponto Z que a gente está fazendo. Letra Z maiúscula, abre o parênteses e põe 5. Põe a vírgula, põe 11. Fecha parênteses. Essa é a coordenada do ponto Z. Agora a gente vai encontrar, põe uma vírgula aí na linha, e nós vamos encontrar o ponto B. Então, põe o ponto B maiúsculo, abre parênteses. Vamos lá. Felipe Galan. Qual que é a coordenada do ponto B? Se você não me responder, eu vou deixar você com falta, tá? Então, me responde. Porque se você não tá com câmera e você não responde, então é porque você não tá na sala. Eu tô te dando a opção do chat. Responde aí para mim. Ponto B. Qual que é a coordenada? Em X e em Y. Vamos, Felipe. Não tá travando não, Felipe. Enquanto você está escrevendo travando, você coloca o ponto. Ponto B. Qual que é a coordenada do ponto B? O áudio tinha caído, tá, professora? Meu áudio não, meu Wi-Fi, tá? Tá. Ele tá uma porcaria hoje. Vamos, Felipe. Você já não fez o trabalho de sexta-feira, não é trabalho, é atividade feita em sala na sexta-feira. Eu quero saber se você está compreendendo a matéria. Mesmo que esteja errado, não é problema. O errar, gente, não é problema, porque aí eu sei como que vocês estão compreendendo e se estão compreendendo. Que nem o Felipe Franco respondeu, eu pude corrigir o que ele entendeu errado. Eu pude ver o que ele estava enxergando e aí a gente corrige as falhas, aonde vocês estão errando. Agora, se simplesmente me ignorar e me deixar aqui esperando você responder, e aí não adianta, eu não sei o que você está entendendo, o que você não está entendendo. A professora está aqui para ensinar vocês, mas para isso eu preciso saber o que vocês estão entendendo e como estão entendendo a matéria. Porque matemática, ela parece fácil, algumas partes, mas ela é detalhista. Ela requer que você veja detalhes que são importantes. Bom, Felipe Galan não vai me responder, é isso? Ô, professora, deixa eu falar. É maldade não responder, né? Você tá fazendo a pergunta, tá sendo maldade. Pelo menos fala, não sei responder, professora. Eu acho mais bonito falar isso para mim, porque eu fico aqui esperando você me responder e você não responde, então eu penso que você não está na sala de aula, eu não estou te vendo e você não está me respondendo, então você não está na sala. Vamos lá, Guilherme Meira. Guilherme, responde para mim o par ordenado do ponto B, na figura original. Professora, não sei responder essa. Oi? Não entendi, Guilherme. Fala de novo. Opa, meu pai caiu de novo. Eu não sei responder essa, professora. Tá, ok, Júlia. Tá correto. Vai cair Você de compreendeu. Vamos lá, então, Guilherme, para você conseguir entender. O ponto B, você está me visualizando, Guilherme? Agora eu estou perguntando para o Guilherme, me responda, tá? Guilherme, você está visualizando? Sim. Olha onde está o ponto B, ó.
Ponto B está bem aqui. Ponto B. Ponto B está aqui, ó. Bem aqui. Ele está em relação... Esse daqui é o eixo X, ó. Em relação ao eixo X, se você fizer uma reta aqui, ó, que número que ele está no eixo X? 10. Não. Que número que é esse aqui? Em relação ao eixo X. Olha o eixo X aqui, ó. Eixo X. Ele está Zero. onde, Guilherme? 0. No 0. Em relação ao eixo Y, o eixo Y é esse daqui. Ele é esse vertical aqui. Que ponto que ele está? No 10, professor? No 10. Então, o par ordenado do ponto B, ele é 0 e 10. Fecha parênteses. B, maiúsculo, abre parênteses, 0, põe a vírgula para separar, e em Y, ele é o 10, fecha parênteses. Guilherme, você compreendeu agora? Aham, professor, entendi. Tá. Ponto J. Guilherme Udi, me responde. Ponto J está em qual coordenada? Na figura original, Guilherme. Ele deve estar escrevendo, porque ele não fala. Guilherme Udi. Eu consegui voltar ao Wi-Fi. Uhul. Não, eu estou perguntando o ponto J, Guilherme. Ponto J. Por que você não me responde? Você está sem som? Não é letra A. Eu quero a coordenada. Eu quero em X e em Y. A coordenada em X e a coordenada em Y. Ele deve estar escrevendo. Ele não tem áudio no Ou não. computador e agora ele só faz no computador áudio. Ô, professor, já voltei. Ele tem áudio em câmera. Ponto J, Yudi. Ele mandou, pro. 12 e 0. Isso, perfeito. Tá no 12 e no 0. A figura o ponto J. Então, põe aí J, abre Você pode falar o número 1 parênteses. inteiro? O meu tá travando. J, abre parênteses, põe o 12, põe a vírgula e põe o 0. Qual questão? A gente continua na mesma questão, na letra A. Ah, tá. É o ponto você já Z, falou, D e J Fala na inteiro. figura original. Agora, vamos lá. Qual é o polígono cujos vértices são D, H, L e P? DHLP, pro. Ó, Deixa eu ver. D, H, Triângulos? L e P. Para você descobrir que polígono que é, você tem que ligar os pontos. Ó, se você Eu ligar falaria o um D, triângulo. D no P, o P no L, o L no H e o H no D, eu tenho um polígono, não tenho? Que polígono que é esse? Um Nós quadrilátero? estudamos. Um quadrilátero? Ele é um quadrilátero. Sim, ele é um quadrilátero. Mas especificamente, qual polígono é esse? Que tem... Quadrado? Um losango. Quadrado? Não. Quadrilátero? Ele, se você virar, ele é um quadrado, porque ele tem todos os lados iguais. Mas ele está no formato de quadrado? É um losango. Isso. Ele é um losango. Por que ele é um losango? Porque ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, ele é um losango e todos os lados
tem a mesma medida. Agora lá, na redução, esse é o pontinho, tá? A gente respondeu a letra B. Na redução, o polígono DHLP manteve a sua forma? Vamos aqui. Sim. 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 Ah, eu não tenho mais a forma reduzida. Manteve, né? Porque nós fizemos uma redução igual, ele só diminuiu a medida. Então, sim, porque os 4 lados são iguais ou são congruentes. Lembra da palavra congruente? Congruente é igual. Pro, posso falar a questão C? Quem está me pedindo? Nicole. Oi, Nicole. Desculpa, é que eu não estou vendo todo mundo. Nicole, quem que é o ponto? Qual a coordenada do ponto T? 7 e 11. Certo. Na figura original, sim. Na figura reduzida, A reduzida vai ser 3 e 3,5 3,5, 5,5. 5,5. Exatamente. Na figura reduzida, o ponto T abre parênteses 3,5, quer dizer 3,5, põe uma vírgula para separar e põe 5,5 ou 5,5, que é o eixo Y, fecha parênteses. Então, o T ficou, abre parênteses, 3,5, vírgula, 5,5, fecha parênteses. Você não pode repetir. Entendido até aqui ou tá complicado? Eu preciso de um Professora, pode repetir, retorno. por favor? O ponto T, abre parênteses, 3,5, põe uma vírgula para separar e põe 5,5. Espero que todo mundo tenha enxergado. Eu não tenho como mostrar porque a minha figura reduzida apagou. Então, é muito demorado fazer de novo. Mas vocês fizeram aí na apostila. Se estiver correto, vocês vão localizar no X, no eixo X, 3,5 e vão localizar no eixo Y, 5,5. Esse é o ponto T. T de tatu. Estão conseguindo compreender? Sim. Certo? Porque a gente precisa compreender, achar as coordenadas. Isso que é o importante nessa aula. Tá? Vamos só responder algumas coisas aqui, a gente vai lá para o CA. Página 62. Eu vou ler e vou falando para vocês, tá? Podemos começar? Podemos começar, todo mundo? Sim. Sim. Então, vamos lá. É possível localizar qualquer... Página 62, tá? É possível localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre com exatidão, por meio de coordenadas geográficas, denominadas de latitude e longitude, medidas em... Tá as duas palavrinhas aí do lado, entre parênteses. Qual das duas? Para você achar Graus. latitude e longitude. Graus. Medida. Hein? Grau. Grau, isso mesmo, grau. Para determinar um ponto no plano cartesiano, fixamos nesse plano 2 eixos. E aí está entre parênteses, concorrentes, perpendiculares e paralelos. Qual que é a resposta? Concorrente. Para fazer o plano cartesiano. Lembre-se do que eu falei do plano cartesiano. São Ah, é verdade. plano cartesiano. Meu Deus, que ficou em cima da minha cabeça. O que ele forma? O plano cartesiano. Ele forma 4 o quê? 4 ângulos de 90 graus.
Se ele forma 4 ângulos- ângulos de 90 graus... Quadrante. Não, mas a gente tem 3 respostas aí no parênteses. Concorrentes, perpendiculares e paralelos. Qual que forma 4 ângulos de 90 graus? As perpendiculares? Perpendicular. Perpendiculares. Ah, é Concorrentes verdade, porque são as elas que se se cruzam reto. encontram, mas não formam ângulos de 90 graus. Paralelas, elas nunca se encontram. Perpendiculares são quando 2 retas se encontram e formam 4 ângulos de 90 graus. Tá, a frase 3. Os eixos horizontal e vertical dividem o plano cartesiano em quantos quadrantes? 4. 4 Quatro. quadrantes, isso. O par das coordenadas, utilizado para localizar um ponto no plano cartesiano, é chamado de par Ordenado? ordenado. Eu falo isso toda hora. Par Sim. ordenado. Esse negocinho aqui é bom para estudar. Isso dá para estudar. A representação de um ponto no plano cartesiano utiliza 2 coordenadas, sendo a primeira no eixo o quê? Nós temos lá vertical X. e horizontal. A primeira é horizontal. Horizontal. E a segunda é... Y. Vertical. Ah, tá. Vertical. Então, a primeira horizontal, a segunda vertical. Para quem está perdido, estamos na página 62. Um ponto A, coordenada ou par ordenado 3 e 7. Encontra-se afastado do eixo vertical quantas unidades? Do eixo vertical, ele está afastado quantas unidades? 7 unidades. Não, ele está afastado do eixo vertical. Pensa no eixo, ó, o primeiro número não é X? Pensa que o primeiro é X. X 3 começa no unidades. 0, ó, X começa no 0, 1, 2, 3. O eixo vertical está aqui. Quanto que ele está afastado do eixo vertical? 3 unidades. 3 unidades. Isso. E quanto que ele está afastado do eixo vertical? 7 unidades. 7 unidades. Ó. 7 unidades. O eixo X está aqui, o vertical está aqui, ele está no 7. Então, ele está afastado 7 unidades aqui do eixo horizontal. Quando um ponto está sobre o eixo vertical, quando um ponto está no eixo vertical, o ponto está no eixo vertical. Lembra do ponto B? Lembra do ponto B, lá na figura original. O ponto B está marcado no eixo vertical, certo? Está no eixo vertical. Se ele está marcado no eixo vertical, a primeira coordenada, ela é o quê? Nula? É a primeira. É a primeira. Ela é primeira ou segunda? Primeira. Porque Primeira. ela é nula, Isso, porque se isso começar mesmo. pelo eixo E X, quando o ponto está sobre o eixo horizontal, ela é a segundo. segunda coordenada é nula. Isso. Analisando os aspectos geométricos, ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura na malha quadriculada, verificamos que lados, forma, região interna e ângulos. Verificamos que a medida região. dos não se alteram em relação à figura original. Porém, a medida dos e o número de quadradinhos da se alteram. Então, vamos lá. Falando assim fica difícil, então vou falar para vocês, tá? Analisando os aspectos geométricos, ao ampliarmos, ampliar é deixar a figura maior. Ou reduzirmos é deixar a figura menor. É aquele exercício que a gente fez hoje.
uma figura na malha quadriculada. Malha quadriculada são aquele plano cartesiano que tem todos os quadradinhos. Verificamos que a forma, e a medida dos ângulos. Então, verificamos que a forma e a medida dos ângulos não se alteram em relação à figura original. Porém, a medida dos lados e o número de quadradinhos da região interna se alteram. Não vai mexer com os ângulos. Na forma, não vai se alterar. A única coisa que vai ser alterada é exatamente a medida dos lados. O resto continua igual. Em figuras semelhantes, a medida dos pode aumentar ou diminuir. O que pode aumentar e diminuir? Lados. Os lados. De forma proporcional. Porém, a medida dos permanece constante. Quem que permanece constante, independente da figura aumentar ou diminuir? Os ângulos. Então, em figuras semelhantes, a medida dos lados pode aumentar ou diminuir de forma proporcional, porém a medida dos ângulos permanece constante. Então, quando nós ampliamos ou reduzimos, o que vai mudar são os lados, os ângulos não. Os ângulos sempre vão continuar os mesmos. Se ele for 30 graus na figura reduzida, ele também vai ser 30 graus na figura ampliada ou na figura original, tá? Vamos pegar o caderno de atividades, antes que caia, já vai terminar. Tem 6 minutos. A gente fez a página 20? Peraí, Pro. Eu anotei A aqui gente que eu fez fiz até a com a... página, Pro. A gente fez até a página 31. Não, a gente não fez o 20. Porque ontem você pôs as correções até a 31. Ah, tá, então eu não fiz é tudo. esse capítulo que eu tô, eu já fiz as correções desse. Obrigada, Eu já querido. fiz tudo. Isso mesmo, tá certinho. Eu passei toda a correção para vocês, tá tudo lá no Classroom, todas as respostas, tá? Agora, página 35, então. Para quem não anotou ainda no caderno de atividades, as respostas estão todas corrigidas lá no Classroom, tá? Pro, uma coisa que eu queria te perguntar em relação à nota. O que faltou na sexta-feira também teve, não vai e mandar hoje, vai perder nota? Não vai ter nota? Eu vou mandar mais atividades para fazer. O que eu vou fazer esse bimestre? Além da prova que vocês têm, a atividade avaliativa que vocês já têm, nós temos sempre 2, né? Que nós fazemos aqui em sala online, vocês vão respondendo e depois entregam na escola para eu corrigir. Além dessas atividades, o que eu vou fazer com vocês? Porque tem alguns alunos que, depois que a gente passou a ter aula online, nem todo mundo está acompanhando. E não é uma prova que diz, uma avaliação que diz se você sabe ou não, né? São as atividades que nós fazemos em sala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compor uma nota de atividades em sala. A primeira foi sexta-feira. E aí, sexta-feira que vem, eu vou passar outra. É uma atividade que nós vamos fazer em sala e você vai me encaminhar. Vai mandar para mim. Eu quero ver se você fez corretamente. Eu vou, provavelmente eu faço isso toda sexta-feira. No final eu vou juntar. Não, agora não adianta. Eu falei para vocês que eu ia receber sexta-feira. Agora vocês... Pro meu Wi-Fi tinha caído, parou de funcionar. Agora vocês vão fazer a próxima atividade. Não, meu Wi-Fi não tinha funcionado naquela hora, Pro, caiu não tem tudo. problema. Por quê? Aí eu vou fazer uma média das atividades que você mandou, tá? Perdeu a primeira? Tudo bem.
Mas agora fica esperto, tá? Metade, Porque se você não mandar nenhuma, que nota que eu vou dar para você de atividades feitas em sala? Não é verdade? Então, passou a primeira, não tem problema, não vou prejudicar ninguém, tá? Não estou aqui para isso. Essas atividades é para eu saber como vocês estão acompanhando a sala de aula. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Então, sempre vai ter um exercício, geralmente nas sextas-feiras, que nós vamos fazer na sala e você vai mandar para mim, valendo nota. Por que valendo nota? Porque no final eu vou juntar todas elas e vou fazer uma média aritmética, tá? Então, se você, de repente, uma você não fez, tudo bem, não vai te atrapalhar. Então, não deu certo a primeira, para quem não fez, beleza. Mas aí, a segunda nós vamos fazer na sexta-feira. Toda sexta-feira eu vou passar uma atividade e vocês vão fazer atividade em sala. Terminou a aula, manda no meu WhatsApp. E eu vou corrigir. Igual eu corrigi. Todo mundo que fez, com exceção do Renan, que eu não vi no WhatsApp, mas eu vou corrigir e passar para você depois, Renan, tá? Ele mandou e eu não... Eu acho que eu abri, não pude corrigir na hora, porque eu estava dando aula, e depois eu não vi, porque não estava lá sinalizado para eu abrir. Então, com exceção do Renan, eu corrigi de todo mundo. Era 11 e pouca da noite, eu estava corrigindo e dei um retorno para vocês. Olha, aqui, tá errado, entendeu? Para quê? Por que isso, gente? Não, porque eu quero dar nota baixa, nota alta? Não, eu quero ver onde vocês estão, como que vocês estão trabalhando, como que vocês estão entendendo a atividade. Tá? É só isso. Né? Não conseguiu fazer a primeira? Tudo bem, tá? Mas não deixa de fazer. Ô, professora, faltou 1 minuto. Falta 1 minuto? Então tá, Sim. eu vou derrubar a aula e a gente volta, tá bom? Eu acho que falta 30 segundos agora. Tá, eu vou fechar e a gente volta no caderno de atividades, página 35, tá ok? Sim.